Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula de Direito Tributário, da onde paramos. Na última aula iniciamos o estudo a respeito dos princípios do Direito Tributário, como uma das espécies das limitações constitucionais ao poder de tributar. E na aula passada nós conversamos a respeito do princípio da legalidade, princípio da isonomia e o seu desdobramento, o princípio da capacidade contributiva. Tá? Então, dando sequência ao nosso conteúdo programático, hoje nós vamos abordar o princípio da irretroatividade da lei tributária. Irretroatividade tributária, tá bem? Bom, a semelhança de como nós temos procedido nesta forma de ensino à distância, lá no AVA já está disponível para vocês um materialzinho, guia da nossa aula de hoje, tá? Um PowerPoint. Peço que, caso vocês já não tenham feito, o façam agora, o download, para poder acompanhar a nossa aula, Hoje nós utilizaremos como base normativa da nossa aula a Constituição Federal, a evidência, as limitações são constitucionais ao poder de tributar, então as limitações estão previstas na Constituição, os princípios estão previstos na Constituição, explícita ou implicitamente. Aqui o que nós veremos aqui são os princípios explícitos, expressos na Constituição. Então nós vamos utilizar a Constituição e vamos utilizar também o Código Tributário Nacional. Então, por gentileza, tenham eles à mão ou aí no seu celular, ou no seu computador, da onde você estiver acompanhando a nossa aula, tá bom? Então, caso você esteja aí com o PowerPoint aberto, eu estou com ele aqui aberto, a nossa sugestão de livro, seguindo a recomendação institucional, continuamos ainda lá na biblioteca virtual com o livro da professora Ana Flávia Messa, Direito Tributário e Financeiro, está disponível lá. No PowerPoint tem o linkzinho para você clicar, ou copiá-lo e colocar lá na biblioteca virtual para que vocês achem o livro. A despeito disso, vocês podem também estudar pelas referências bibliográficas que constam do plano de ensino que lhes já foi entregue no início do semestre, tá bom? Nossa aula então hoje é sobre o princípio da irretroatividade tributária e o que a gente vai abordar hoje especificamente, Então, uma breve introdução, Depois falaremos especificamente do princípio da irretroatividade tributária. Ele está previsto no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição. E depois nós vamos conversar sobre normas tributárias retroativas, Normas tributárias retroativas, que são as leis tributárias interpretativas, as leis tributárias benignas, as leis instrumentais e as leis de anistia tributária, tá bom? Não são, já digo aqui para vocês, isso não é exceção ao princípio da irretroatividade tributária, porque não existe exceção à irretroatividade tributária, Aquele livro, aquele doutrinador que elencar na sua obra, olha, são exceções à irretroatividade tributária, 2 pontos, e daí vem um rol. Isso é um erro técnico, jurídico, que agora que chega no momento oportuno da nossa aula eu vou explicar o porquê, tá bom? Então já grave que não existem exceções à irretroatividade tributária, tecnicamente falando, tá? Quando nós estamos estudando a ciência, a ciência do direito, temos que prezar pela técnica, e não por achismos, etc. e tal, ou posicionamento sem respaldo científico, jurídico, tá bom? Também lá no AVA já está disponível para vocês uma questão prática muito bacana mesmo,
que aconteceu de verdade, não é um caso hipotético, tá? Aconteceu de verdade já há um tempinho, mas ele ilustra bem e é bem aplicável à nossa aula de hoje. Um caso concreto, tem um questionamento e eu peço para os senhores se manifestarem, né, de forma fundamentada a respeito. Então, no nosso fórum já temos ali uma questão prática para vocês se manifestarem, né? Depois, passado o prazo, né, vocês têm um prazo para se manifestar. Depois de passado esse prazo, eu vou lá e faço os meus comentários, leio cada das manifestações de vocês e vou fazer e dou um retorno, ok? Como tenho feito. Também lá no AVA vai estar disponível uma atividade avaliativa, né? Vai contar uma nota aí para compor a nota da prova desse primeiro bimestre. Tem uma atividade avaliativa também, que também tem um prazo fixado para vocês elaborarem, tá bom? Bom, senhores, antes da gente iniciar o nosso estudo sobre o princípio da retroatividade tributária, eu preciso dar uma notícia para vocês, uma atualização, né? Na semana, não foi a semana passada, já alguns encontros atrás, nós estudamos as imunidades tributárias, que também são limitações constitucionais ao poder de tributar, né? O que o Estado não pode fazer no exercício soberano da tributação, né? Do poder soberano da tributação. O que o Estado não pode fazer. A imunidade é uma limitação ao poder tributário. Bom, nós estudamos várias espécies, né, de imunidades. Uma dessas espécies é a imunidade de impostos incidentes sobre livros, né, revistas, periódicos e o papel que é destinado à impressão desses instrumentos da liberdade do pensamento, né? Esse é o direito fundamental protegido por essa imunidade, que assim acaba se revestindo de uma garantia fundamental e é considerado, portanto, uma cláusula pétrea, né? Pois bem, senhores, nós estudamos a imunidade de impostos incidentes sobre os livros, os jornais, os periódicos e o papel que é destinado à sua impressão. Evidentemente que essa é uma redação lá de 1988, né? E em 1988, né, não havia livros digitais, né? Isso passou a existir, né, muito depois do ano de 1988, quando foi prevista a redação desta imunidade constitucional. Bom, quando passaram a existir essas novas formas, né, de disseminação do conhecimento, né, e-books, livros digitais, né, eles não são evidentemente em papel, né, há uma estrutura tecnológica através da qual você consegue ler, né, o conhecimento ali digitalmente exposto a vocês. Então aqui a gente já não fala mais no papel, né, o livro em si também a gente não fala mais no papel, nós estamos falando na estrutura, né, através da qual é veiculado esse conhecimento, né, num livro digital. Quando essa nova tecnologia começa a existir, evidentemente que o judiciário passa a ser demandado, a se manifestar a respeito da aplicabilidade dessa imunidade tributária prevista lá em 1988, para que ela agora abranja, né, os livros digitais, né? Bom, o STF, ele foi demandado algumas vezes e em recursos extraordinários ele acabou se posicionando e fixando o entendimento, como a gente viu na aula específica sobre imunidades, que esta imunidade tributária prevista na Constituição, embora a redação tivesse sido escrita àquela época, né, refletindo a história daquela época, livros físicos, ela também alcançaria, seria extensível, né, aos livros
digitais, né? Então isso foi fixado, esse entendimento foi fixado em alguns recursos extraordinários, tá bom? De modo a estender essa imunidade de livros físicos para os livros em digitais, inclusive as estruturas em que eles se manifestam, possibilitando a sua leitura, né? Pois bem, senhores, nessa semana e aqui entra a atualização. Nessa semana, o Supremo Tribunal Federal aprovou uma súmula vinculante, tá? Que trata exatamente da imunidade tributária sobre livros digitais, e-books, tá bom? Essa súmula vinculante, então isso é uma atualização da nossa aula, tá bom? Essa súmula vinculante, ela é a de número 57, então eu sugiro aos senhores que vão até o site do Supremo Tribunal Federal. Lá tem um link lá em que você consegue ler todas as súmulas vinculantes. Procurem pela de número 57, cuja redação é assim. Vou ler para os senhores, caso vocês queiram dar um pause e procurar, daí volta e a gente lê junto. Diz assim: a imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6º, a linha D da Constituição, imunidade de livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão, ela se aplica à importação e à comercialização no mercado interno do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, os e-readers, ainda que possuam funcionalidades acessórias, né? Então veja, essa é a redação de uma nova súmula, saiu essa semana, a súmula vinculante 57, né? A súmula vinculante, de acordo com o que consta da Constituição, né? Uma vez publicada, ela vincula toda a administração pública, né? E vincula também o Poder Judiciário, né? Então, aqui nós temos uma súmula vinculante, né? Que torna obrigatório a sua observância e aplicação no âmbito da administração pública e do Judiciário. E através dessa súmula específica 57, está se estendendo a imunidade tributária de livros, periódicos, revistas e papel para os livros eletrônicos, inclusive os suportes que são utilizados para fixá-los, ainda que eles possuam funcionalidades acessórias, né? Geralmente eles têm algumas outras funcionalidades que não só a leitura, né? Mas independentemente disso, o STF fez bem em fazer essa ressalva, tá bom? Então essa é a atualização que eu gostaria de trazer, aproveitando a aula de hoje, né? Trazer essa atualização para os senhores, né? Então façam essa observação aí no caderno de vocês, lá na matéria de imunidade de papel, que é livros, jornais e periódicos, tudo bem? Bom, então fechamos esse parênteses. Vamos estudar então o princípio da irretroatividade tributária, tá? Bom, senhores, a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 36, artigo 5º, inciso 36, prevê o seguinte direito fundamental, né? A lei, ela não poderá prejudicar o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, né? Então a lei futura que vier a ser publicada e produzir os seus efeitos, essa lei ela não poderá prejudicar o direito que já foi adquirido, ok? O ato jurídico que está perfeito, consumado, perfeito, de acordo com a legislação vigente à época, e também não pode prejudicar a coisa julgada, né? Aquela situação de fato que foi levada ao Poder Judiciário para que o Poder Judiciário a resolvesse e o Judiciário a resolve definitivamente, né? Então, a coisa julgada ela também não pode ser ofendida por lei posterior, né?
Evidentemente, né, que aqui nós não temos, segundo entendem alguns autores, né, um princípio da irretroatividade da lei geral, aplicável a todos os ramos do direito. Não é bem esse o entendimento que se extrai da interpretação desse artigo 5º. Okay? Aqui está dizendo que a lei ela não pode prejudicar o direito adquirido, a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. Tudo bem? Alguns doutrinadores entendem isso como se fosse uma irretroatividade geral, uma regra geral de retroatividade das leis, né? Outros doutrinadores não concordam com esse posicionamento, né? Como, por exemplo, o professor Leandro Paulsen, né? Ele não concorda muito com esse posicionamento. Mas, enfim, senhores, ainda que se analise esse direito fundamental sob essa ótica, né? Nós temos essa proteção, né, é uma proteção ao cidadão, né, protege-se o cidadão que já teve uma situação já resolvida definitivamente pelo Poder Judiciário, ou um contrato civil que já está consumado, já produz seus efeitos normalmente, ou um direito que ele já adquiriu, já cumpriu todos os requisitos, né, e ele já adquiriu esse direito já faz parte do seu patrimônio jurídico, né. Então o cidadão ele tem essa proteção contra a lei posterior, futura, né? Nós vemos que a Constituição também, em alguns campos do direito, ela vai trazer previsões, disposições muito semelhantes a essa redação. Por exemplo, no campo do direito penal, ainda no artigo 5º, nós temos lá o princípio da irretroatividade da lei penal, né? Que diz mais ou menos assim, que não existe crime sem lei anterior que o defina, e também não existe pena sem lei prévia, né, anterior que a comine, né? Então veja, só existe crime no Brasil depois que uma determinada conduta ela é prevista numa lei em sentido formal, produzida pelo Congresso Nacional, competência que é privativa da União, né? Uma conduta que é prevista na lei como crime, e essa mesma lei diz qual é a pena a esse crime, a partir dos fatos que acontecerem a partir da publicação dessa lei é que passarão a ser considerados crimes, né? Os fatos anteriores, praticados anteriores a essa lei, eles não são considerados crimes, ok? Então, no direito penal, a gente tem o princípio da irretroatividade da lei penal, né? E no campo do direito tributário, nós temos essa irretroatividade da lei tributária, né? A lei tributária, temos, senhores, né? Temos, e essa previsão está no artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição, tá? 150, inciso 3º, a linha A da Constituição, tá? Artigo 150, inciso 3º, a linha A da Constituição, que diz assim, acompanhe lá comigo: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos municípios, né? Então é proibido aos entes tributantes. Inciso 3º, cobrar tributos. Veja, cobrar tributos. Quais são as espécies tributárias, né? Impostos, taxas, contribuição de melhoria, empréstimos compulsórios e as contribuições, né? Isso de acordo com a teoria pentapartida, né? Então, cobrar tributos, a linha A, em relação aos fatos geradores destes tributos ocorridos antes do início da vigência da lei que criou esses tributos ou tem aumentado esses tributos, né? Então veja, e aqui a gente já ingressa no segundo ponto da nossa aula. Já fizemos aí uma breve introdução a respeito e nós ingressamos no segundo ponto da nossa aula, que é estudar efetivamente o princípio da retroatividade tributária, o seu conteúdo, tá? Então o que diz? Que os entes tributantes, eles não podem cobrar tributos. Aqui o cobrar tributos dá a impressão do ato do lançamento, né?
Não, não foi uma expressão muito técnica empregada pelo legislador constituinte, tá? Ela é mais ampla do que apenas o ato de cobrar o tributo, tá? Então, o princípio da irretroatividade tributária diz o seguinte, que é proibido aos entes tributantes, União, Estados, Federal e municípios, cobrarem tributos, 5 espécies tributárias, em relação aos fatos geradores que aconteceram, ocorreram, foram praticados pelos contribuintes antes do início da vigência da lei. Que lei? Da lei que criou esse tributo ou da lei que aumentou um tributo que já existia, né? Então, mais ou menos assim. Se hoje se institui um determinado ente tributante, cria um determinado tributo, né, um imposto residual, né, como tem se falado em razão aí da nossa situação, de calamidade, né, em razão desse vírus, né, tem se ventilado aí em busca de novas receitas, né, ventilado a instituição de tributos, né, imposto sobre grandes fortunas, né, o imposto residual, né, ou até mesmo empréstimo compulsório, né. Então veja, né, se vai criar um novo tributo, ele vai alcançar os fatos geradores somente praticados após o início da vigência da lei que criou esse tributo. Essa norma tributária que cria esse novo tributo, ela não pode retroagir, voltar ao passado para alcançar fatos geradores no passado. Então imagine, por exemplo, né, que se pretenda criar um imposto sobre grandes fortunas, né? E se diz o seguinte, que a grande fortuna, de acordo com a lei, é aquele que tem patrimônio a mais de R$1 bilhão. Muito hipotético isso, né? Então veja, senhores, a partir do momento que essa lei é publicada e se passa a se tornar vigente, né, aplicável, começa a produzir os seus efeitos, aqueles que, após a publicação dessa lei, tiverem um patrimônio acima de R$1 bilhão, ou seja, praticarem o fato gerador previsto na lei tributária, essa lei tributária alcançará esses fatos, ok? Aqueles que, antes dessa norma, tinham esse patrimônio, não serão alcançados, porque a lei tributária ela é irretroativa. Veja, a irretroatividade também se aplica, essa garantia da irretroatividade da lei tributária, ela também se aplica em casos de aumentos de tributos, né? Então, por exemplo, nós temos hoje o imposto de renda, na sua legislação atual, né? Existem 4 faixas de tributação, né? Uma faixa de isenção, depois temos uma faixa, acho que de 15%, depois uma faixa de 22,5%, depois uma faixa de 27,5%. Hoje, a situação, a lei vigente é assim, com essas 4 faixas. Imagine que a partir de amanhã, sobrevenha uma nova norma tributária que diz o seguinte, que agora a alíquota do imposto de renda aumentou, né? Passou de 15% para 20%, de 22,5% para 25% e de 27,5% para 30%. Então as novas faixas são 20%, 25% e 30%, né? Então aqueles que ganham, por exemplo, mais de, por exemplo, por mês, né, que ganham mais de R$5.000, aqueles que a partir da nova norma tributária passarem a ganhar mais de R$5.000 vão estar sujeitos a uma alíquota de 30%. Aqueles que antes dessa lei não alcançarem esse limite continuarão sob a eficácia da lei anterior, né, da tributação anterior, tudo bem? Evidentemente, né, que como o imposto de renda, né, se pratica o fato gerador todo mês ou toda vez que se alcança a renda, então para os fatos geradores acontecidos antes da lei, vai ser continuar, aqueles que ganham R$5.000, esses fatos são alcançados pela lei anterior, regidos pela lei anterior, a alíquota de 27,5%.
a partir da produção, a partir da publicação dessa lei, do advento dessa lei que aumenta a alíquota do imposto de renda, aquele que continua ganhando R$5.000, né, vai passar a pagar 30%. O que eu quero dizer em resumo, né? Que essa nova alíquota de 30% ela não vai retroagir para alcançar os ganhos anteriores a essa lei que ensejavam a tributação a 30%. Não, vai continuar sendo regido pelos 27,5%. Tá bom? Então é esse o princípio da irretroatividade tributária. Uma lei que cria um tributo novo ou que aumenta um tributo novo, seja uma alíquota ou através da base de cálculo, aumento da base de cálculo, essa nova norma só vai alcançar os fatos geradores dela ocorridos após a sua publicação. Os fatos anteriores, os fatos geradores anteriores não são alcançados por essa nova lei tributária que cria ou que aumenta o tributo, né? Tudo bem? E veja que isso é uma garantia, né? Isso é uma garantia aos contribuintes, né? Uma garantia adicional ao contribuinte, né? Se a gente considerar o artigo 5º, inciso 36, que diz que a lei não prejudicará, né, o jeito adquirido, o ato jurídico perfeito, né? A irretroatividade tributária ela funciona como uma garantia adicional, né, ao contribuinte, né? Então qualquer lei não pode prejudicar o direito adquirido e a coisa julgada e o ato jurídico perfeito. No campo tributário nós temos uma proteção ainda mais específica, né? A norma tributária que cria ou que aumenta em tributo, ela só é aplicável, só alcança os fatos geradores que acontecem depois dela e não antes, né? Então é uma garantia maior. E nós vamos ver na aula seguinte que nós temos ainda um outro princípio que protege ainda mais o contribuinte de surpresas tributárias, né? Privilegia o princípio da segurança jurídica ainda mais. Qual que é esse princípio? É o princípio da anterioridade, né? Além do princípio da irretroatividade, que diz que a lei tributária só se aplica, a lei tributária que cria ou aumenta o tributo só se aplica a fatos geradores acontecidos depois dela, pelo princípio da anterioridade, a cobrança só pode acontecer depois de passar um determinado lapso de tempo, né? Nós vamos ver isso na próxima aula, né? Nós vamos ver na próxima aula. Então não é de imediato, né? Existem algumas situações excepcionais que dá para cobrar imediatamente, mas a regra é que a lei tributária, além de produzir efeitos só para frente, né, ela só começa, isso pelo princípio da retroatividade, existe uma garantia adicional pelo princípio da anterioridade, ela só começa a produzir efeitos, evidentemente, depois que ela é publicada, mas tem que passar um prazo, né, um lapso temporal para que as pessoas possam se programar, né, se planejar para o pagamento do novo tributo criado ou do tributo aumentado. Mas isso nós vamos ver na próxima aula. Hoje nós vamos ficar só com irretroatividade. O que é irretroatividade? A lei tributária que cria ou aumenta tributo só se aplica a fato para frente. Ela é prospectiva, ela não é retroativa. A eficácia dela é prospectiva, ela não é retroativa. E veja, a Constituição Federal ela não trouxe nenhuma exceção a esse princípio. Não existe exceção a esse princípio. Tá bom? O que existem algumas normas tributárias que tratam de objetos específicos que não é criação de tributo e que não é majoração de tributo. E essas normas tributárias elas retroagem. Nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Norma tributária que cria tributo, que aumenta tributo e que também diminui tributo, tá? É irretroativa. Não alcança fato que aconteceu antes do início da sua vigência. Tá bom? Veja que no direito penal é diferente, né? A lei tributária benigna ela é retroativa. Aqui no campo tributário, a lei tributária que diminui o tributo, ela não retroage. Ela só se aplica aos fatos acontecidos depois da sua publicação, do início da sua vigência. Tá bom? Bom, senhores,
Então vamos lá, vamos ver então quais são essas normas tributárias retroativas. Como eu disse para vocês, essas normas tributárias retroativas, o objeto delas elas não estão criando tributo, elas não estão aumentando o tributo e elas não estão diminuindo o tributo, ok? Bem, normas tributárias que retroagem são normas tributárias interpretativas, normas tributárias benignas. Ah, mas professor, a norma tributária que diminui o tributo, ela é benigna. Não, mas não é dessa benignidade que eu estou tratando. Nós já vamos ver que benignidade que é essa. Nós temos as leis instrumentais que tratam de procedimentos fiscais, né? E as leis de isenção tributária. Então são essas 4 normas tributárias que retroagem. Aonde é que está o fundamento jurídico? Onde é que está previsto isso? Onde é que está previsto essas normas tributárias retroativas? Bom, as 2 primeiras, senhores, leis interpretativas e as leis tributárias benignas, elas estão previstas no artigo 106 do CTN. Artigo 106 do CTN. Vá lá, vamos dar uma lidinha nele, tá bom? Então diz assim o artigo 106 do CTN: a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, fato passado, né? Fato que já aconteceu. 2 pontos. Primeira hipótese: em qualquer caso, já grifa aí, em qualquer caso, quando essa lei seja expressamente interpretativa, tá? Então aqui, inciso primeiro, primeira hipótese de norma tributária retroativa é a lei tributária interpretativa, a lei que está interpretando uma outra lei tributária, bem? Então a lei tributária que está interpretando um artigo, um dispositivo de uma lei que já existe, uma lei tributária que já existe, essa lei tributária ela é retroativa, evidentemente porque ela se reporta a uma lei que já existe, tá? Mas ali tem um detalhe, tem o final ali no inciso primeiro, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Então, exceto, ela retroage a lei que interpreta, a lei interpretadora, né, ela retroage, exceto quando ela, na interpretação da lei que está sendo interpretada, ela diz, ó, nesse ponto aqui, a lei que eu estou interpretando, aqui é para aplicar uma determinada sanção tributária. Daí, nesse caso, ela não retroage, tudo bem? Esse tipo de interpretação, ela não retroage, tá bom? Então, vamos falar, então essa é a primeira hipótese, lei interpretativa, tá? O inciso 2 desse artigo 106 trata das hipóteses de lei tributária benigna, ok? Lei tributária benigna, tá? Que é a lei tributária sancionadora, que prevê sanções, tá? A lei tributária sancionadora, que prevê sanções desde que ela seja benigna, ela retroage para alcançar fatos anteriores a ela, tudo bem? Então vamos agora nos fixar em algumas palavrinhas, alguns esclarecimentos a respeito da lei interpretativa. Bom, existe previsto no inciso 1º do artigo 106, existe uma crítica muito ferrenha que se faz a respeito desse inciso 1º, tá, senhores, da lei interpretativa, porque veja, né, a lei interpretativa seria um erro técnico, né? Um erro grosseiro, né? Porque veja, não é tarefa da lei interpretar, né? A tarefa de interpretação, né, a exegese, né, da norma jurídica é uma tarefa que caberia ao Poder Judiciário, né, e aos operadores do direito, né, à doutrina, aos estudiosos e ao Poder Judiciário, né, à jurisprudência, né. Essa é uma primeira crítica que se faz, né. E uma segunda crítica que se faz é o seguinte, né, a lei interpretativa ela seria inútil, ela tem uma inutilidade dentro de si, é imanente a inutilidade dela. Por quê, né? Porque essa lei ela não consegue escapar do seguinte dilema: quando ela interpreta ou ela inova, então se ela inova, aquele sentido que existia na lei interpretada já não existe mais, né? Ou ela acaba dizendo o que a lei interpretada já diz, né? Então ela se revela de uma total inutilidade, né? Para que se ter uma lei interpretativa, né?
Se a lei interpretativa ela inova, bom, isso aqui é uma nova lei, né? Não se aplica o que estava na lei anterior, né? E 2, caso ela apenas repita com outras palavras, né, aquilo que a lei interpretada estava dizendo, qual que é a finalidade disso, né? Então existe uma crítica muito severa da doutrina tributária a respeito da existência de leis interpretativas, tá? Mas independentemente disso, é uma disposição que consta do nosso CTN, tá? Do nosso CTN, é uma disposição normativa, legal, produz efeitos, está produzindo efeitos desde 1966, tá? E o STF até hoje não disse que esse dispositivo, o artigo 106, inciso 1º, é inconstitucional. Então ele está produzindo seus efeitos normalmente. E quando o STF ele se debruçou sobre essa matéria, o STF diz o seguinte: de fato existem leis que interpretam, né, outras leis, de fato existem, né? Isso é legítimo, né? É admissível no mundo do direito, tá? A despeito das críticas da doutrina. Mas veja, essa lei interpretativa, diz o STF, ela tem que ter um limite. Ela tem que ter um limite. O objetivo dela é apenas esclarecer obscuridades, omissões, lacunas da lei anterior, tá bom? Ela tem que suprir, esclarecer e suprir aquilo que foi legislado, né? Sem a possibilidade dela inovar e essa inovação acarretar uma onerosidade para o contribuinte. Aí não pode. Aí nessa lei interpretativa ela está excedendo a sua função. Então a função dela é esclarecer as obscuridades, as omissões, as contradições, né, que existem numa lei anterior. E nessa tarefa de interpretar, ela não pode inovar, né, e ali criar uma nova obrigação para o contribuinte, que a lei interpretativa não pode fazer isso. Quando a lei interpretativa se resume, se limita, se restringe a essa finalidade, ela é retroativa, okay? Ela alcança, ela retroage, embora ela tenha sido editada. Por exemplo, é editada hoje, 2020, uma lei que está interpretando uma norma lá de 1995, né? Uma norma de 2005, uma norma de 2010, uma norma de 2015. Então ela está interpretando uma norma do passado, né? Então essa interpretação ela volta e alcança essa norma aqui do passado, retroagindo, ok? Esclarecendo esses pontos, tá bom? Então a lei interpretativa ela é retroativa, né? Ela é retroativa, tá bem? Então é nesse sentido, tá bom? Então essa é a primeira espécie de norma tributária retroativa, a lei interpretativa, a lei tributária interpretativa, exceto, né, exceto quando ela não vai retroagir, quando, né, quando ela estiver interpretando um dispositivo de lei anterior, ela disser o seguinte: olha, essa lei aqui não foi muito clara em relação a esse ponto X, e agora eu estou dizendo para você que esse ponto X aqui, caso o contribuinte não faça isso, vai ser penalizado, vai pagar uma multa maior ou alguma coisa assim. Então o CTN no artigo 106, inciso 1º, na parte final, ele diz o seguinte: que a lei tributária interpretativa ela retroage, exceto quando, na interpretação que ela fizer, isso acarretar uma sanção, uma penalidade para o contribuinte. Nesse caso, ela não retroage, tudo bem? Bom, senhores, então agora vamos passar para a segunda hipótese de lei tributária retroativa, né? Lei tributária retroativa está prevista no inciso 2º do artigo 106, que diz assim, acompanhe comigo. A lei, diz o caput, né? A lei aplica-se a ato ou fato pretérito, inciso 2º, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então aqui já dá uma parada, volta aqui para mim, grifa, ato não definitivamente julgado, ato que ainda não foi julgado de forma definitiva, com coisa julgada, ok? Então as hipóteses que a gente vai ler nas próximas alíneas, A, B e C, elas só se aplicam
a atos que ainda não foram definitivamente julgados, ok? E essas três hipóteses que a gente vê são todas, que a gente vai ver das alíneas A, B e C desse inciso 2, são todas hipóteses que estão voltadas para infrações, tá? Por isso que a gente chama esse inciso segundo de retroatividade da lei tributária sancionadora benigna, tá bom? Que vai tratar de infrações tributárias, sanções tributárias. Então veja, a norma tributária posterior, né, que for mais benéfica em relação às sanções tributárias e punições tributárias, ela retroage, ok? Mas ela só vai retroagir para alcançar fatos e atos que ainda não foram definitivamente julgados. Porque se os atos já foram definitivamente julgados, aí essa lei não alcança. Até porque nós temos a garantia do artigo 5º. A lei não pode prejudicar a coisa julgada. Tudo bem? Então aqui esse artigo 106, inciso 2º, né, ele acaba casando, se harmonizando, né, com o direito fundamental lá da segurança jurídica. Tudo bem? Então, inciso 2º, né, a lei aplica-se a fato ou ato pretérito. Inciso 2º, tratando-se de ato não definitivamente julgado. Então, grifa. Essa é a condição para que a lei retroaja. E aqui o legislador não foi muito específico, né? Ele só diz assim: ato não definitivamente julgado. Julgado do ponto de vista administrativo ou do ponto de vista judicial, né? A doutrina e a jurisprudência, quando se debruçam a respeito desse inciso, diz o seguinte: como o legislador não fez a restrição, então não caberia a doutrina ou a jurisprudência fazer, de modo que abrange tanto os procedimentos administrativos quanto os procedimentos judiciais. Então, atos que não foram definitivamente julgados ainda na instância administrativa ou na instância judicial, tá? Então, veja, vamos voltar para ir passo a passo. A lei tributária, ela vai retroagir, alcançando fatos que ainda não foram definitivamente julgados. Quais são esses fatos? Quando essa lei deixa de considerar esse ato não definitivamente julgado, que não é mais infração, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Hoje, se você deixa de entregar a sua declaração de imposto de renda, isso é uma infração à legislação tributária. É uma legislação de infração tributária, tá? E tem uma sanção, né? Você tem que pagar uma multa, tá? Hoje é assim. Imagine que amanhã, né? Imagine que você está discutindo isso na justiça, no âmbito administrativo, tal. Olha, por algum motivo eu não tenho que ser punido pela não entrega da declaração de imposto de renda, né? Imagina que sobrevenha, né, uma lei dizendo o seguinte, que agora, a partir de agora, né, com a publicação da lei, não constitui mais infração à legislação tributária não entrega da declaração de imposto de renda. Bom, evidentemente que os fatos acontecidos depois da publicação dessa lei são alcançados por essa norma, né? Então, a partir desse momento, deixar de entregar a declaração não é mais infração à norma tributária. Bom, e os fatos passados? Essa norma alcança os fatos passados desde que eles não tenham sido definitivamente julgados na esfera administrativa ou na esfera judicial. Caso já tenha sobrevindo coisa julgada, aí essa lei não alcança os fatos já definitivamente julgados. Okay? Aí também nós temos o inciso 2º, né? A lei tributária vai alcançar fatos passados, desde que ainda não definitivamente julgados, quando essa lei deixar de tratar esse fato passado não definitivamente julgado como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. E a linha C também diz que a lei tributária se aplica a fato passado, não definitivamente julgado, quando essa lei lhe combinar uma penalidade menos severa que estava prevista na lei vigente na época da sua prática. Que é assim. Imagine que nós estamos em 2020, né? Imagine que em 2017 a lei de um determinado imposto
ou de um determinado tributo que seja, previa uma multa de mora de 30% para aquele que não pagasse o tributo em dia. Isso lá em 2017, tá? Então, em 2017, se você não pagasse o tributo X, a multa de mora prevista na norma à época era de 30%, tá? Bom, isso em 2017. Em 2018, um determinado contribuinte recebe na sua casa uma cartinha do fisco dizendo o seguinte: olha, no ano passado, em 2018 vem uma nova norma que diz o seguinte: olha, a multa pela entrega, pelo não pagamento do tributo, desse mesmo tributo, não vai ser mais de 30%, eu estou abaixando para 20%. Tá? Então, em 2017 a multa era de 30%, em 2018 vem uma nova norma e reduz o percentual da multa pelo não pagamento desse tributo, de 30% para 20%, em 2018. Imagine que agora, em 2020, esse contribuinte ele é surpreendido com uma notificação do fisco dizendo o seguinte: olha, em relação a um fato, em relação a um tributo de 2017, você não pagou um tributo de 2017. Esse tributo lá em 2017 você não pagou. Então eu estou cobrando esse tributo de você. Tá? Bom, como você não pagou o tributo, você tem que pagar ele. Mais uma consequência: você tem que pagar uma multa de mora, né, pelo atraso do pagamento. E qual será essa multa? Será a multa que estava vigente à época do fato, 2017, 30%? Ou vai ser a novo percentual da multa que foi previsto com a nova lei, de 20%, a lei de 2018? Diz o artigo 106, inciso 2º, a linha C, que a lei tributária, né, que combina a penalidade menos severa ao contribuinte, ela retroage para alcançar fatos pretéritos que ainda não estejam definitivamente julgados. Tá? Então, nesse caso, essa cartinha que o fisco vai mandar para o contribuinte, evidentemente ele vai cobrar o tributo que não foi pago lá em 2017, mas o percentual de multa que ele tem que colocar ali não é de 30%, que estava vigente na época do fato gerador, mas o percentual que está previsto na lei tributária benéfica, de 20%, que foi previsto na lei de 2018, na lei posterior. Ok? Então, essa é a explicação aí da lei tributária benigna. Então, normas tributárias que retroagem, lei interpretativa e a lei tributária penal, entre aspas, não penal do direito penal, penal no sentido de que deixa de considerar uma conduta como infração tributária ou, por exemplo, diminui a penalidade, né, de uma penalidade tributária de uma determinada conduta do contribuinte. Tá bom? Bom, a próxima hipótese, né, a terceira hipótese de lei tributária que retroage, norma tributária que retroage, é a lei instrumental ou lei procedimental, tá, senhores? Isso está previsto num outro artigo do Código Tributário Nacional, tá? No artigo 144 do Código Tributário Nacional, é isso que a gente vai estudar agora, artigo 144. Bom, o artigo 144 do Código Tributário Nacional trata do lançamento tributário, tá? Ele trata do lançamento tributário. Bom, o lançamento, a gente vai ver isso muito mais lá para frente, mas adianto aqui para vocês. O lançamento é o ato que constitui o crédito tributário, tá bom? É o ato que diz, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, qual que é a base de cálculo do tributo, qual que é a alíquota, qual que é o valor que deixou de ser pago, qual foi o fato gerador, né? Então, o lançamento é o ato que constitui o crédito tributário, tá? Alguém lá atrás praticou o fato gerador de um determinado tributo, né? Se você pratica o fato gerador de um determinado tributo, nasce a obrigação tributária, ou seja, você passa a ser devedor daquele tributo, né? Mas ainda você não sabe quanto, né? É com o lançamento que se individualiza o crédito tributário, tá? Então veja, o lançamento ele sempre vai se reportar a um fato passado, a um fato do passado, senhores. Tanto é assim que
essa é a redação do artigo 144. Dá uma olhadinha lá. O lançamento, ele se reporta à data da ocorrência do fato gerador da obrigação. Então, ele sempre se reporta ao passado. E como ele vai se reportar ao passado, quando ele constitui o crédito tributário, ele vai dizer para o contribuinte, você vai ter que pagar esse imposto lá. Qual que é a lei que vai reger esse fato? É a lei da época do fato gerador, não a lei de hoje que está sendo elaborado o fato gerador, mas a lei vigente à época da prática do fato gerador. É isso que diz o artigo 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que essa lei posteriormente tenha sido modificada ou revogada. Tá? Então veja, conclusões que a gente tira desse artigo 144. O lançamento contém em si retroatividade, porque ele regula, ele constitui um crédito cuja obrigação nasceu lá no passado. Tá? E para regular esse crédito, ele vai aplicar qual lei? A lei de hoje? Não, a lei que estava vigente na época da prática do fato gerador. Bom? E o Código Tributário diz, ainda que essa lei vigente naquela época posteriormente tivesse sido modificada ou até mesmo revogada. Veja, esse finalzinho aqui do artigo 144 nada mais é do que um reforço da irretroatividade. A lei tributária nova, que aumenta o que cria tributo, ela não retroage. Okay? Então veja, o lançamento ele tem essa característica, né, retroativa, né, retrospectiva. Bom, mas aonde é que entra a lei instrumental, né, nesse sentido, né, como uma norma tributária retroativa? Porque veja, senhores, o que se quer dizer, o que nós vamos tratar agora, ela está previsto no parágrafo 1º desse artigo 144. Então, primeiro eu preciso explicar para vocês o que é lançamento, né? Explicar para vocês que quando se lança, eu tenho que observar a legislação que estava vigente à época e não a legislação atual. Então, o lançamento ele já tem esse caráter retrospectivo, né? Retroativo, né? Mas para poder chegar a vocês e introduzir a lei instrumental. A lei instrumental, senhores, que essa está previsto no parágrafo 1º desse artigo 144, e diz o seguinte: aplica-se ao lançamento, né, a legislação a lei que, posteriormente à ocorrência do fato gerador, tenha instituído novos critérios de apuração ou processos de fiscalização que ampliem os poderes de investigação das autoridades fiscais ou tenha otorgado créditos maiores ao crédito tributário, maiores garantias ou privilégios, exceto se for para aumentar, prever a responsabilidade de terceiros. O que está dizendo esse parágrafo primeiro? Que a lei nova que acontece depois do fato gerador, né, que de duas uma, cria novos procedimentos de apuração, critérios de apuração, ou novos procedimentos de fiscalização tributária, ou dá ao crédito tributário maiores garantias, exceto aumentar o sujeito passivo. Quem é que pode ser sujeito passivo? Agora não só mais essa pessoa, mas um outro terceiro, então essa hipótese não pode. Essa lei instrumental, ela já tem que ser observada na época do lançamento. Tá? Então aqui a gente se aplica a regra que a gente estuda lá em direito civil, né? Tempus regit atum, né? A lei procedimental, a lei que se aplica na época dos fatos, né? A lei procedimental, lei instrumental, que prevê novos critérios de apuração do crédito tributário, ou novos procedimentos de fiscalização, ela tem aplicação imediata, ok? Os fatos estão acontecendo, ela vai alcançar os fatos que acontecem depois dela, evidentemente, e os fatos que já vêm acontecendo, ela também alcança esses fatos, tá? E por isso que nesse sentido ela acaba retroagindo, tudo bem? Bom,
Então, por exemplo, né, vou dar um exemplo para vocês. Imagine que uma autoridade tributária vai fazer um lançamento de um tributo que não foi pago em 2015. Okay? Para fazer o cálculo desse tributo, né, para saber quem que é o sujeito passivo, fato gerador, a alíquota, ele vai aplicar o que? A legislação vigente lá de 2015, né, para fazer o cálculo do tributo. Ele vai aplicar a legislação vigente lá em 2015, ok? Mas, por exemplo, se depois de 2015, do fato gerador, houve a previsão, houve uma nova norma que fez a previsão de um novo procedimento de fiscalização para apurar aquele imposto, para investigar aquele contribuinte, ou a autoridade fiscal pode usar no lançamento essa nova norma, porque ela só trata de procedimento. Okay? Então, a lei tributária de constituição do crédito tem que ser a lei do fato gerador, sempre a lei do fato gerador, que estava vigente lá na época do fato gerador. Então, se lá naquela época a alíquota do tributo, por exemplo, era de 20% e hoje é de 30%, o tributo vai ser lançado com a alíquota de 20%. Se depois do fato gerador houve uma inovação de um novo procedimento de fiscalização, aquela autoridade fiscal que está elaborando o lançamento pode se valer dessa nova legislação, ok? Para fazer a apuração, a investigação desse fato gerador, tá bem? Mas a alíquota, a base de cálculo, inclusive o fato gerador em si, o lançamento tem que observar a legislação vigente na época da ocorrência do fato gerador, tá bem? Então, veja, senhores, então nós vimos aí como normas tributárias que retroagem, lei interpretativa, a lei tributária, entre aspas, penal, né, benigna, e agora a lei instrumental. Né? E por fim, a lei de isenção. Isso está previsto no artigo 180 do Código Tributário Nacional, que diz assim, lei de isenção não, desculpe, lei de anistia, trata da anistia, tá? Anistia de tributos. A anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas antes da vigência da lei que a concede. Né? Então, a anistia é um perdão que se dá a débitos tributários. Tá? E, evidentemente, que a anistia, esse perdão, só alcança os fatos que são anteriores, né, à vigência da lei que concede a anistia. Então, a lei de anistia ela é retroativa, ela só alcança fatos. Na verdade, ela só alcança infrações cometidas antes, né, da sua vigência, tá, senhores? Então, num resumo, se vocês vejam, agora vocês conseguem compreender aquilo que eu falei, né? Não existem exceções ao princípio da irretroatividade. Porque o que é retroatividade? Ela está vinculada com o que? Criação de tributo e aumento de tributo, tá? E quando se cria tributo, quando se aumenta tributo no Brasil, essa lei tributária só alcança os fatos geradores praticados depois do início da sua vigência. Os fatos praticados antes do início da sua vigência não são alcançados por essa lei tributária. Bem? Agora, isso não significa que não existam normas tributárias que retroagem. Existem sim. Só que são normas que não têm nada a ver com aumento de tributo nem majoração de tributo. É norma que interpreta lei tributária, né, exceto quando da interpretação nasce uma previsão de combinação, aí ela não retroage. A lei tributária lei tributária penal benigna, que deixa, por exemplo, de considerar uma infração, um ato como infração, que combina a penalidade menos severa, desde que esse fato não tenha sido definitivamente julgado. A lei instrumental, procedimental, essa também é benigna, tá? E por fim a lei de anistia, que também é retroativa. Tudo bem, senhores? Então espero que vocês tenham compreendido a aula. Caso tenham alguma dúvida, por gentileza, encaminhem as suas dúvidas a respeito, que eu vou fazer os devidos esclarecimentos. Ok? Muito obrigado e até a próxima aula.